Qual acordamos, estamos respirando, é o sopro de vida a qual o Senhor nos deu. Amém? Todos acharam Lucas 7, versículo 37. Amém? Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com o perfume. Amém? Glória a Deus. A gente vê, essa mulher, a qual o nome dela não é citado na palavra, na Bíblia, mas a história dela ficou marcada, está relatada aqui. Uma mulher pecadora, a Bíblia já fala pecadora, a qual uma mulher naquele tempo, quando tinha uma marca, um jugo assim, no falar, pecadora, sofria muito desprezo, sofria muita opressão, distanciamento da sociedade, julgamento, apontamento, mas diante de um belo dia, a qual ela ficou sabendo, ouviu falar que o Senhor Jesus estava ali perto. Uma mulher que talvez para ela não tinha mais jeito, ela estava perdida, entregue ao que havia mais de tristeza profunda no seu coração. Mas Deus já tinha um plano traçado diante de um quebrantamento, de um arrependimento, de escolhas que ela tomou, de mesmo tendo primeiro, antes de falar mulher pecadora, era isso que iria agraciar ela, com arrependimento, com quebrantamento de coração, porque às vezes se ela não fosse pecadora, como todos nós mas tivemos a remissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez se tivesse que relatar uma mulher que era certa, que nunca tinha feito nada, a qual tivesse errado, a qual ela olhasse para si e falasse: meu Deus, o que foi que eu fiz? Que caminho eu tomei? Que direção? Aonde foi que eu coloquei minhas esperanças? Aonde foi que eu deixei de ungir aquela esperança? Talvez esse encontro não teria sido realizado, tivesse tanto êxito, uma graça de uma salvação, de uma purificação, a qual de um quebrantamento que ela teve para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde ela ouve falar, ela fica sabendo que o Senhor Jesus Cristo estava comendo ali na casa de um fariseu. Mas ela, quando escuta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Cristo, esse homem, para redimir o nosso pecado, ela fala: eu quero chegar até Ele, eu quero estar diante dEle para adorar, somente para abrir meu coração. Talvez quando ela se coloca para ir até o Senhor Jesus, ela já começa a pensar em todo o caminho que ela seguia, ali onde ela poderia ser uma pecadora, uma prostituta, mas ela olha ali no arrependimento. Ela não olha o que ela estava sendo, mas ela olha o que ela queria ser, o que ela almejava diante da força do Espírito Santo tocando em seu coração, para que ela fosse, ali redimida. Ela sabe quem é Cristo, ela fica sabendo onde Ele está e ela vai até Ele. E quando ela chega lá, ela leva um vaso de alabastro, um perfume caro, de valor, mas que para ela naquele momento não seria o perfume, mas sim Cristo que estaria diante dela. Assim, em nossos momentos, às vezes a gente preza tanto coisas, lugares, valores, ou até esquecemos também, deixamos: eu já estou assim mesmo, tudo às vezes dando errado, não tenho mais chance, não tenho mais uma esperança. A fé diante de tantas lutas, tantas tormentas, tantos processos em nossas vidas,
gente vai se entregando à dor, ao sofrimento, mas até o dia que tem um encontro marcado com Cristo, onde Deus já tem uma vírgula, um decreto mudado para a nossa história, aonde talvez ali seria só um encontro normal, uma reunião religiosa que fosse, mas para aquela mulher não, seria um encontro com Cristo, seria uma mudança de vida, uma mudança de decreto. Para aquela mulher, ela sabia que aquele jugo de pecador ia sair das suas costas, tudo que ela tinha que fazer era adorar, era se prostrar diante dos pés do Senhor, declarando consagração, em adoração, em arrependimento, em pensar todo o caminho que ela trilhou, que ela levou, desde lá do começo, talvez, todo o sofrimento que ela teve, que levou ela diante dessa acusação pela sociedade, porque sabemos, hoje nós, todos, quantos pecadores há na terra, mas sabemos que diante de Cristo que vamos ser redimidos, que vamos ser perdoados, que vamos almejar dia após dia pela nossa salvação. Ela chega ali diante do Senhor, se coloca atrás de Jesus. Ela estava tão quebrantada, tão pura, tão, uma humildade tão plena, que tudo que ela queria era adorar, era se prostrar numa gratidão de arrependimento. Pai, o que foi que eu fiz? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor é Cristo, que o Senhor vai mudar a minha vida. Eu sei que talvez se minha esperança acabou, o Senhor é o recomeço da minha esperança, uma esperança que se renova todo dia. Eu sei que se eu estou fraca, o Senhor é minha força. E eu sei que se eu estiver caído, o Senhor é que me coloca de pé. A minha alma começa a derramar aquele perfume, nos pés. Ela unge os pés do Senhor, mas ela também, antes disso, ela rega os pés dele com as lágrimas de adoração. Tudo que ela queria era se esvaziar dela, de toda dor, de toda culpa, de todo arrependimento, talvez, mas ela foi no lugar certo, diante de Cristo, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que se compadecia com uma grande e eterna misericórdia. Sabemos que hoje, muitas das vezes erramos, muitas das vezes estamos cansados, muitos só vai olhar para nos julgar, para apontar, ou trazer mais peso, mas aquele verdadeiramente que serve ao Senhor, que tem a presença do Espírito Santo, nós que estamos aqui nesta noite, vocês que estão assistindo, vocês que estão vendo, sabe que há um que nos julga e pedir o jugo, porque a palavra do Senhor vai dizer, que diante de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, o seu julgamento é farda suave. A gente tem que declarar diante de Cristo todos os dias, saber que diante de um a gente pode contar que é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, deixando todas as dores diante dos pés dele, não medindo esforço, não dando valores, mas só querendo adorar, sabendo que diante dele, mesmo que tenha um processo para a nossa caminhada, contudo o Senhor vai nos ajudar, vai nos dar a direção certa. Contudo, o Senhor vai tirar a opressão, a tristeza do nosso coração, nos colocando em um novo regozijo, na virtude. Sabendo que mesmo se para nós acabou, aqui prostrados, mesmo na pouca força, onde a palavra do Senhor vai dizer que é quando pensamos que estamos fracos, que o Senhor nos faz forte. Diante de Deus, tirando toda dúvida, todo medo, tudo aquilo que nos faz parar. A palavra de Deus vai dizer em Isaías, Isaías, ajuda aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é por cada um de nós. Eu mando assim, Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Tirando medo, aquela mulher rompeu, ela sabia que ela sendo uma pecadora, além de ela, tá julgada ali por muitos, apontada pelo seu erro, ela ia na casa de quem? De um fariseu. Fariseu, que
apontar, mas Ele veio para estender a mão, estender as mãos dele sobre nós, tirando todo o jugo, todo o fardo, toda a culpa, toda a tristeza, mesmo quando algo dava errado, e nem a culpa era da gente. Quantas coisas acontecem na nossa vida, e às vezes a gente fala, mas meu Deus, será que a culpa foi minha? Será que eu que, né? Ele ensina, a palavra fala, vigiar e orar. É a gente orando, é vigiando, é passando pelas lutas, provação, clamando, Senhor, me ajuda. Que os meus planos não sejam os meus, mas que os do Senhor permaneçam na minha vida. Mas sempre que nós tenhamos o coração de Cristo, de olhar para ajudar, precisa de uma oração, precisa colocar de pé, assim como nós. Quantas vezes o Senhor nos resgatou, quantas vezes tivemos fraquezas, quantas vezes fraquezas talvez de cair, de errar, talvez de guerra interna, talvez de se irar. Mas essa mulher, ela rompeu todas as barreiras, uma adoração tão profunda diante de Cristo, onde ela se derramou, ela não viu o valor de perfume, ela não viu que talvez eu tenho só isso. Penso eu que ela poderia pensar, nossa, eu só tenho isso, eu poderia vender, né, conseguir algo para mim, mas ela sabia que uma cura, né, uma libertação de todo o seu sofrimento, tanto espiritual como físico, né, que ela não precisaria do bem material, sim, mas primeiro espiritual na vida dela. Porque nesta noite, assim como essa mulher, a gente estejamos prostrados em adoração ao Senhor. Às vezes não vamos ter palavra para falar com o nosso Pai, às vezes para agradecer, mas as nossas lágrimas falam por nós. Quando choramos, estamos quebrantados, estamos falando, Pai, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Em poucas palavras, ou sem palavra nenhuma, apenas com nossas lágrimas, a gente fala, Senhor, eu estou aqui, é tudo que eu tenho, é meu choro, é minha adoração, meu quebrantamento, mas o Senhor, uma lágrima para Deus é uma frase. A palavra de Deus vai dizer que Ele recolhe nossas lágrimas, os anjos recolhem o mundo, para depois devolver feixes de alegria. Então, nesta noite, você, né, possa rever tudo lá de trás da Bíblia. Fala, esqueci tudo que se passou, que se passa tudo novo. Mas talvez você tenha alguma culpa, alguma falta de esperança. Talvez você deixou de acreditar, como fala em Salmos 82, a espera da promessa que aquece os ossos. Que nesta noite, com todo quebrantamento, com toda entrega, com toda gratidão, você venha falar para o Senhor. Que seja somente suas lágrimas, mas o seu adorando. Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você vem passando. Quantas são as lutas, mas diante do seu quebrantamento, da sua posição, da sua pouca força, mas você está aqui buscando, adorando. O Senhor está entrando naquilo que para você é impossível. Ou talvez para você não tem mais jeito, mas Ele fala que para Ele tem. Essa mulher rompeu todas as barreiras. Ela chorou a olhar aos pés do Senhor com as lágrimas e depois enxugar com seus cabelos. Era algo tão precioso para ela, o Senhor. Tem sido, Cristo, para nós tão precioso, assim a ponto de meio às lágrimas, seja de tristeza, de alegria, a gente contemplar que tudo o Senhor às vezes vai permitir, mas Ele protege. Que tudo o Senhor está com a gente, desde antes de Ele formar nossos ossos no ventre das nossas mães. Ele já tinha nos chamado e escolhido. Ele já sabia como seria a nossa caminhada, que muitas das vezes a gente ia se enfraquecer, muitas das vezes só ia ter as lágrimas para adorar, muitas das vezes ia nos culpar, muitas das vezes ia falar, não deu certo, porque será que foi erro meu? Ou talvez está fraco diante das lutas, mas o Senhor fala, é mesmo fraco que eu vou te colocar de pé, vou te fortalecer em meio à sua adoração, as suas lágrimas. A mulher foi liberta, ela foi curada, ela teve uma alegria tão grande só de adorar o Senhor.
que quando a gente se prostra, é sinal de quebrantamento, de adoração. E nesta noite o Senhor fala, não se preocupa, ainda que se levantou o mar, eu faço acalmar. Ainda que veio um reboliço de problema, o Senhor coloca tudo que está fora do lugar no lugar. Mas só tem o seu quebrantamento, o seu coração aberto, simples e humilde, o adore, chore, se prostre aos pés do Senhor. Não mede circunstâncias, valores, mas saiba que um Deus que você serve, Ele nunca perdeu a batalha. E que assim como Ele foi na vida dessa mulher diante de um encontro, Ele mudou a história dela. Um encontro de arrependimento, de quebrantamento, de renúncia. Talvez outras vezes ela tinha tentado e não tinha conseguido, mas dessa vez foi diferente. Ela não precisou falar, ela declarou com gesto, com atitudes. Às vezes você não vai ter nem força mais para falar, mas somente o adore. O adore em espírito e em verdade. Deixa Deus tocar seu coração. Ele sabe tudo que você precisa, tudo que você está passando. Né? Nesse momento a gente se prepara ali para o tempo, de cada um se examinar a si mesmo. Senhor, o que eu tenho feito, Pai? Como eu tenho olhado, como eu tenho me posicionado com o Senhor, onde eu tenho errado. Mas me dá força, me mostra, e ainda assim que eu não consiga ver, abre os meus olhos e me direciona o caminho, segurando nas minhas mãos. Essa mulher, ela foi abençoada. Ela foi diferente quando muitos ali estavam falando, colocando regras, protocolos. Ela quebrou um protocolo de adentrar a casa de um fariseu, mas mesmo assim com humildade, adorando, mesmo muitos falando, olha lá, eu queria fazer outra coisa com esse perfume, ou falando, essa pecadora que faz aqui na minha casa, ela só queria adorar. O foco dela foi a água da vida, o Senhor Jesus Cristo. Não foi por que estavam falando, por que estavam apontando. Naquele momento ela tinha aquela quebrantação, aquele foco no coração. Eu sei que aqui prostrada ao pé dele, Ele vai me curar, Ele vai me livrar, vai tirar toda dor, todo sofrimento, toda a bagagem do pecado, vai fazer uma nova história na minha vida. Eu vou ser livre. E quando a gente é livre, quando a gente estamos livres, curada das dores, de dentro para fora, é uma nova história, uma nova vida. Que a gente vai ver, a gente vai amadurecendo na fé. Muitas coisas que nos abalavam, que nos feria, que nos doía. Às vezes, poucas palavras, atitudes de pessoas, você vai estar focado, você vai falar, amém. Mesmo que doa, você vai chorar diante do Senhor. Perdoar, pedir perdão, mas tem um foco. Eu sei quem eu sou, onde eu quero chegar. Tem um espírito de quebrantamento. Tudo que eu quero é adorar o meu Rei dos Reis, Juiz dos Juízes, o nosso Deus, adorar e amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite a gente possa colocar no nosso coração a certeza que Deus, Ele é por nós, e diante do quebrantamento. Talvez você veio preocupado, talvez você ficou pensando, hoje eu vou, não vou, mas o Senhor fala. É a sua adoração, é a sua perseverança, é a sua resiliência, a sua resistência diante de tudo. Porque sabemos quando a gente acorda, já há uma batalha para lutar contra as hastes celestiais do nosso inimigo. Muitas das vezes vai estar tudo bem, mas aí vem aquela guerra interna no nosso coração. E é diante da adoração, é diante da presença, é diante da oração, confiando e prostrados aos pés do Senhor Jesus Cristo, que vamos ter a vitória. Não deixa a dúvida entrar, não deixa o medo de parar. Somente olha para o Senhor Jesus Cristo. Coloca o foco que é Ele, sempre foi, é por isso que estamos aqui. É olhar para o céu, saber de onde vem nosso socorro e o adorar todos os dias da nossa vida, mesmo que doa. Ele sabe tudo que Ele faz, Ele sabe quais planos tem traçado para nossas vidas.
Ele sabe tudo que precisamos, mas o que Ele quer bem nos provar é se em tudo vamos confiar nele. É se mesmo chorando, sofrendo, desacreditando, a gente vai cair. Tá doendo, eu não sei porquê, Pai, mas eu estou aqui, eu te amo, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai fazer, vai contar a história. Porque às vezes para nós no momento vai doer, vai ser triste, mas é algo que lá na frente vai gerar vida. Esse quebrantamento, essa entrega, essa confiança, essa simplicidade vai gerando amadurecimento, raiz, fortaleza em Cristo. É isso que nós temos que ter no nosso coração, assim como essa mulher, ela era pecadora, mas ela foi que adorou o Senhor. Não tem seu nome aqui, mas a sua história ficou marcada. Ela rompeu barreira, enquanto muitos estavam ali falando, questionando, julgando, apontando. O que ele não vê é somente milagres, ela não. O que ela queria era adorar o Senhor, derramar toda a sua força em uma lágrima. É assim que Deus quer viver a gente. A gente acha que estamos fracos, mas diante do Senhor Ele nos faz fortes, estamos fortes. E é diante dessa fraqueza que a gente acha que o Senhor vai aperfeiçoando a sua graça, o seu poder, nos agraciando, nos empoderando cada dia mais. Não deixar a dúvida, o medo nos parar. O medo, ele nos bloqueia. Se a gente estiver nele e falar, mas e agora? Vai dar certo? Eu vou ou não vou? Deixar a dúvida entrar. A palavra de Deus vai dizer que com o Senhor é sim, sim ou não. Não, eu sei que meu Deus pode fazer, ainda que eu não esteja acreditando. Eu vou me derramar diante dele e eu sei que a solução ele já tem. Ele vai me dar uma estratégia, uma sabedoria para prosseguir. Eu sei quantos de nós tem um dia que a gente está tão feliz, grato, e tem um dia que a gente está grato, mas está triste, está preocupado, está pensando o que vai ser. Essa mulher recebeu sua bênção, apenas com sua adoração, suas lágrimas, com o valor que ela deu ali para a presença do nosso Senhor. Um valor extremo, de um amor inescrutável, assim como o Senhor tem com a gente. Como estamos adorando hoje o Senhor, estamos confiando no momento da tribulação, da adversidade, nos derramamos diante dele, ou preferimos condenar, julgar, trazer palavras de maldição, podemos irar, não pecar. A palavra do Senhor vai dizer que mesmo no momento difícil a gente tem que repreender todo o mal e declarar as bênçãos, mesmo que seja chorando, doendo, mas é agradecendo ao Senhor por tudo, é sendo grato, é se prostrando em adoração, porque o nosso Deus, Ele muda história, Ele muda decreto, Ele tira toda a acusação de nós, Ele traz uma cura de dentro para fora, Ele nos faz viver novamente. Quantas pessoas às vezes a gente vê que busca o Senhor, luta, né, contra si todos os dias, mas às vezes ainda tem algo lá no profundo do seu coração que ainda o aflige. Eu mesmo, Deus me alcançou, né, teve graça com a minha vida, mas foi muito tempo. Eu vinha sentir a presença de Deus, eu me alegrava em todo momento, chorando, às vezes triste por situações, eu dava glória a Deus, mas eu sentia algo lá no fundo que às vezes me oprimia, eu sentia culpa por algo que nem fui eu que fiz, por causa de uma situação que eu não estava acontecendo, e eu tinha aquela culpa que ia me condenando. E aí eu aprendi, toda vez que eu sentia isso, eu me prostrava diante dos pés do Senhor, clamando, pedindo a misericórdia, falando, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor existe, que o Senhor está aqui perto de mim, eu não consigo, eu sinto sua presença, eu te adoro, né? Eu oro de noite, mas isso ainda dói no meu coração, e algumas coisas na minha vida para romper, para mim poder entender, para mim ter aquela intimidade mais com o Senhor, precisava ser curada disso. E eu lembro que às vezes alguma situação ou algum assunto que tocava, eu já começava a me oprimir.
diante do Senhor que eu sei que eu vou vencendo todas essas guerras internas, tudo que eu não posso fazer, mas eu tenho um Senhor que tem poder de curar a alma, o corpo e o espírito, e eu ia derramando pela mão do Senhor, e Deus me curou, o Senhor Jesus Cristo me libertou, me tirou aquela dor tão profunda, que às vezes eu fazia, não só eu ficava triste, oprimida, como eu fazia as outras pessoas também, porque eu já estava com aquele cuidado demais, ou já no momento eu estava tão bem, feliz, eu já entrava com decreto de tristeza, de dor, já começava a chorar, já começava a ficar oprimida, aquilo me atormentava. Até de pensamentos, né? Às vezes acontece situação que a gente fala, estou sentindo isso, ou fulano fez isso, ou saiu, já vai acontecer isso. Não, isso tudo a gente tem que ser curada. E é diante dos pés de Cristo, é clamando, adorando. Porque quando a gente pensa, né, em Hebreus 11, vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que você acredita, você crê, vai acontecer. Então, quando você pensa, fica pensando ali, o coração, né, ansioso, batendo por aquilo, você automaticamente, no seu inconsciente, você já está declarando. Você já está tendo fé naquilo mesmo sem querer. Então, a gente vem adorar, se prestar aos pés do Senhor, desse quebrantamento, falar, meu Pai, ainda que meu coração tivesse muito ansioso, acelerado, não vai ser mais assim, porque eu estou diante de um Deus que me cura, Ele cura o interior, de dentro para fora, e para tudo e bem, primeiro tem que ser curado aqui dentro. Aquela mulher, ela tinha uma vida, né? A Bíblia relata que ela é pecadora, talvez para ela, nos momentos que ela estava ali perdida, né, ali no mundo, para ela tinha uma alegria passageira, ela tinha algo mais profundo na sua alma que ela tinha que ser curada. Ela tinha que ser curada, liberta para sair daquela vida. De que quando ela vê o Senhor Jesus Cristo, ela se prostra, ela chora de toda a sua alma, ela unge, né, declarando que Ele era santo, e ela sabia que ali ela receberia a sua cura. Assim como Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, né, a sua fé te curou, te salvou, seus pecados foram perdoados. Assim foi para aquela mulher, que nesta noite a gente tem um coração quebrantado diante do Senhor. Não deixe as dúvidas, o medo nos romper, nos barrar. Que a gente se arrependa, mas um arrependimento que traz paz, de clamor diante de Cristo, para nos curar, num arrependimento de culpa que nos condena, que vamos julgar, que vamos ficar prostrado falando, não, eu errei, eu fiz errado, eu estou sofrendo, eu não consigo. A gente não consegue mesmo, mas tem um que consegue, que é o nosso Deus poderoso, soberano, um Rei, o nosso Deus, o nosso Pai, Altíssimo, que fez os céus e a terra. Ele tem poder. Ele tem poder para nos curar, nos libertar, nos converter, nos salvar, nos abençoar todos os dias da nossa vida. Que nós venhamos abrir o coração como essa mulher, a qual a palavra do Senhor relata a história dela. Ela ficou livre, amiga, adorou, ela ungiu o Senhor, deu a maior adoração que ficou marcada, e a história dela, a vida dela mudou numa situação a qual ela escolheu ter Cristo, a renúncia, uma renúncia por uma vida, né, uma vida purificada diante do Senhor, uma renúncia a qual ela não queria mais sofrer aquele sofrimento. Ela escolheu adorar, abrir seu coração, mas ter a vida eterna, uma felicidade verdadeiramente de dentro para fora. Não é aquela alegria, felicidade que a gente ri, mas aquela tristeza lá dentro. Algo que de vez em quando a gente vai ter momentos felizes, mas depois vamos estar tristes novamente. Uma felicidade da alma. Creia que nesta noite o Senhor está visitando o seu coração. O Senhor recebe sua adoração. O Senhor contempla cada passo, cada luta que você passa, e
Ele sabe que em meio a tudo, seu coração está entregue ao Senhor. E você clama, você anseia todo dia sabendo que Cristo é quem vai mudar a sua história. E que Ele cuida, Ele livra, Ele protege, Ele te abençoa. Somente entrega tudo para Ele, coloca tudo diante do altar, nos pés dEle, declarando a Ele todo o poder que Ele tem, autoridade, dando graça, que o mais Ele vai fazer. Não se preocupa, somente agradeça, tenha gratidão, adore em espírito e em verdade, se trate todos os dias ao Senhor, que na hora certa Ele vai cumprir, Ele vai fazer aqui à tona, né? O que já está concretizado no Espírito, a sua vida. Ele está preparando você, porque Ele já tem tudo preparado para nós. Ele prepara eu e você nesta noite, para que quando a bênção vem tirar nas nossas mãos, a gente continue prostrado. É na tristeza, é na alegria, eu adorando, confiando, porque sabendo que se diante das lutas a gente esteve ali, amando, sabendo que Ele estava com nós, imagine diante, né, das vitórias, da alegria, é contemplar quanto o Senhor é grande e poderoso em nossas vidas. Não temer, mas saber que em tudo o Senhor é conosco, em tudo o Senhor segura pelas nossas mãos direitas, nos dando a vitória, nos capacitando, nos guardando, nos livrando. A gente vê, se a gente parar para pensar, tiver medo, quantos profetas a palavra do Senhor relata, né? A gente vê que a fraqueza de Moisés era seu temperamento. Qual que era a fraqueza de Moisés? Seu temperamento. Mas como para Deus nada é impossível, por causa disso, por causa do temperamento de Moisés, ele assassinou um egípcio, ele feriu a rocha, a qual ele iria falar na rocha, e ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou Moisés no homem mais paciente da terra. Olha como Deus faz quando a gente entrega tudo para Ele, mesmo que a gente esteja medo, mesmo que a gente ache que não vai dar certo, mas a gente acredita, porque estamos aqui buscando, focados nisso. A gente sabe que é só Deus que pode fazer algo nas nossas vidas. É só Deus, se não for Ele, nós não podemos com a nossa força. Nem temos força para isso, para romper. Temos também qual foi a fraqueza de Gideão. Quantos prega Gideão? Minha esposa é fã de Gideão. Prega bastante Gideão. A fraqueza de Gideão era a baixa autoestima. Essa era a fraqueza de Gideão. Uma, né, das fraquezas de Gideão. A baixa autoestima e a profunda insegurança. A gente, até quando estiver inseguro, triste, chorando, a gente tem que buscar os pés do Senhor. Mas com tudo isso, a baixa autoestima, a profunda insegurança, mas Deus transformou num poderoso guerreiro. Se a gente for ver, né? Tudo é para nos levantar. Tem situação, mas em tudo o Senhor está preparando melhor. Porque situações a qual a gente vai amadurecendo hoje na fé, nos quebrantando, mesmo em tempo difícil, ou mesmo que nossa mente, nossa cabeça, pessoas que eram para nos ajudar, diga que não, o Senhor fala que sim. E tudo que às vezes para nós bate contra, o Senhor já é uma chave virada na nossa vida. Porque a gente tendo força para lutar, para romper aquilo, é onde o Senhor vai nos capacitando mais e mais. Se você pensar lá atrás, quantas coisas você passou para chegar até aqui? Teve coisa que lá no começo você queria, né, voar no pescocinho. No bico do sangue de Jesus tem poder no focinho do irmão. Hoje você olha assim e fala, meu Deus, mas coitadinho. Não, você fica quando você se compadece, que a gente vai sendo limpo, transformado, meu coração quebrantado, a gente vai
vida. Assim, ó Senhor, tudo que para nós tem contra, o Senhor já nos capacita a avançar. E lá na frente a gente vai lembrar, poxa, lá atrás eu estava com tanto medo, eu achava que não ia dar certo, ia ser um grande testemunho de vitória na minha e na sua vida. Vai ser para a gente olhar e falar, talvez se aquela situação não tivesse acontecido aquilo, será que eu teria lutado, permanecido, criado força, estava aqui até hoje? É o caldo de Mocotó do céu. Amém, igreja, ora, viu? Porque o dia que Deus falou que estava me dando um Mocotó do céu. Jesus, eu parei, você chorou. Eu parei da pessoa olhar, não me dá paz, eu já chorar. Não, eu ainda choro, viu? Com saudade, me dá paz, pelo amor de Deus. Amém, igreja, que vocês seguem com essa palavra. Que vocês não deixem a dúvida, o medo entrar. E que independente da situação, saiba que todos profetas, todos guerreiros teve uma história por trás de uma vitória. Davi, para muitos, era um adúltero, mas se tornou segundo o coração de Deus. Então vocês veem, não é hoje o que a situação está falando, é o Deus que vocês servem, que eu sirvo, é o que declaramos. Não importa o que está acontecendo, a situação está vindo de contra para você hoje, mas saiba que para você será uma vitória amanhã, um grande testemunho para honrar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Você que ficou com essa palavra hoje, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que diante desta noite você fale para o Senhor a sua dor, ou talvez que seja até desacreditado, para você não ter mais jeito. Eu confio, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu confio no Senhor, mas em mim mesmo já não tenho mais acreditando. Então, só que você declare ao Senhor, ou que seja para baixar sua cabeça, somente fecha seus olhos, abaixar sua cabeça, porque essa mulher ela não falou, ela o adorou, ela beijou os pés dele, ela derramou aquele perfume, ela ungiu, ela secou com seus cabelos. Então, se você puder falar, fala assim, não chora, baixa sua cabeça, em sinal de adoração, de quebrantamento, que o Senhor já sabe o que você precisa.